Nesse segundo tópico, conversando com o professor da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Marcos Pedrovskis, nós vamos abordar os efeitos climáticos em algumas cidades de porte médio e pequeno porte, no interior do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, que o que se prevê para o mundo é uma intensidade muito forte de efeitos climáticos para os próximos anos. Isso, na verdade, já acontece. Professor Marcos Pedrovskis, foi o ano passado, eu estava em Macaé, aqui nas ruas de Macaé, me cai uma tempestade assim impressionante, onde não se passava nas ruas carros de pequeno porte. Para chegar até um terminal de ônibus ou chegar até o estacionamento onde estava o meu carro, eu tive que tomar um ônibus, porque somente um carro na estrutura de um ônibus conseguiria passar pelas ruas alagadas. O restante dos carros tudo emperrados. Na cidade de Campos, uma tempestade semelhante nesse mesmo dia, ela implicou aqui na derrubada de árvores em vias públicas, atingindo alguns carros. Esses fenômenos, eles já são parte desses efeitos climáticos ou são episódios isolados? Bom, Roberto, a questão, primeiro vamos, nós temos que notar uma diferença que muitas vezes as pessoas que estão em casa não conseguem perceber determinados processos, porque normalmente quando você está fora dos debates mais integrados, a pessoa vive do dia para o dia. Especialmente numa crise econômica como a gente vive, a maioria das pessoas hoje vive pensando no dia de amanhã. E isso, do ponto de vista dos eventos atmosféricos, é o que a gente chama de tempo. Por isso que a meteorologia, por exemplo, que é a ciência que estuda os fenômenos meteorológicos, trabalha com simulações de até 15 dias, ok? Então, agora, o clima, ele já se dá em normais climatológicas, que trabalham no nível de 2 décadas. Por isso que muitas vezes é difícil explicar, eu estou fazendo esse preâmbulo, é difícil explicar por que certas coisas que as pessoas falam, isso sempre aconteceu. Não há nada diferente, isso é um discurso ideológico, é um complô marxista, né? Eu estou reproduzindo o que diz o nosso ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo. Isso é um complô, isso não existe, sempre existiu. Uma diferença desses eventos, como o que você citou, é que determinadas chuvas extremas eram para acontecer, por exemplo, na casa dos 100 anos. A cada 100 anos caiu uma chuva como essa que você falou. Ou a cada 10. Aí começou a cada 50, a cada 10. E agora se torna imprevisível quando essa chuva vai acontecer. Essa é uma demonstração empírica de que o clima da Terra está passando por uma mudança profunda. E uma das características dessa mudança é que determinados eventos que aconteciam em longo prazo estão acontecendo com maior frequência. E em maior frequência, com maior intensidade. Então, aqui em cidades como Campos e Macaé, nós estamos assistindo a essas chuvas que chovem quantidades que deveriam chover em meses na fração de hora. De horas. E aí não há estrutura urbana que dê vazão para isso. Mesmo a cidade mais preparada teria um problema de escoamento, que chove em meia hora o que deveria chover em um mês. Não há estrutura urbana que aguente isso. A questão é que, por exemplo, no sul do Brasil, esse último inverno deles lá, que aqui em Campos a gente quase tem um inverno esporádico. No sul não, tem eventos esporádicos, não esporádicos. O inverno lá em determinadas regiões do sul são são invernos bastante agudos. O fenômeno das mudanças climáticas vai ocorrer de forma diferenciada, por exemplo, no território brasileiro. Aqui nós estamos vendo a questão da chuva. No sul pode ser, por exemplo, tornados. Eu cresci no Paraná. Tornado, eu nunca havia visto um tornado. Mas esse inverno nós vimos vários tornados agindo, formados e atuando, e com grande destruição. Então, isso que eu estou querendo dizer aqui, nós temos uma situação, ela está refletindo modificações no clima, mas nem sempre ela fica claro para a pessoa
que está fora dessa discussão mais ampla sobre mudanças climáticas, ok? Nessa visita à China, o senhor, com o professor Carlos Rezende, for à cidade de Shenzhen, no âmbito dos BRICS, se abriu ali algumas linhas de créditos para que esses países que fazem parte do BRICS, pesquisadores, realizassem pesquisas no campo desses efeitos climáticos. Por que a UENF não conseguiu? Não foi a UENF, foi o Brasil. O Brasil, perdão. Porque nessa submissão, o único projeto que foi apresentado pelo Brasil foi um grupo formado por professores da UENF e da USP. E nós tivemos nosso projeto foi aprovado, porque era um consórcio. Então, olha só que interessante, teve que ser aprovado pelo governo da China, da Índia e da África do Sul. Todo mundo e pelo Brasil. Não, essa é uma condição, teria que ser aprovado de conjunto. E aí, em cada um desses países, se aprovou um orçamento e se liberou um orçamento. No nosso caso, nós fomos aprovados, mas o orçamento que a gente solicitou foi cortado em 100%, a gente recebeu 0%. Então, nós vivemos uma condição meio paradoxal, que a gente está fazendo o trabalho, aliás, o projeto só foi financiado pelos outros países, porque o professor Carlos Rezende assinou uma carta se comprometendo a trabalhar sem financiamento. E agora que o projeto está chegando no momento de a gente mostrar produtos, nós, o Grupo Brasileiro, teremos que mostrar um produto de um projeto de pesquisa que nós estamos realizando sem nenhum centavo. E isso é uma condição peculiar, porque eu quero voltar à sua questão anterior, porque se liga com essa questão. Porque esses projetos que nós estamos fazendo, essas análises científicas sobre o que está ocorrendo com o clima, e mais do que isso, de como os sistemas de governo estão respondendo essas mudanças, porque eu quero dizer o seguinte, o que está acontecendo, essas modificações, elas são reais e são inadiáveis. O clima está mudando. O que nós tentamos fazer com esse projeto é fazer uma pesquisa, mais do que a mudança climática, porque ela já é um dado da realidade. Apesar de ter uma porcentagem mínima da comunidade científica que nega isso, esse é um dado de realidade. Nós temos mudanças no clima. E o que nós vemos aqui no Brasil, a partir do não financiamento desse projeto, mas também na ação dos governos de diferentes níveis, seja do federal, estadual e do municipal, é que as mudanças climáticas são um não fato para os governos, para os governantes, e o que nos deixa muito fragilizados para tentar enfrentar um processo que é inadiável, Roberto. Então, se conseguiu aprovar o projeto, mas o dinheiro não vem. Isso já é um dado também. Não vem, mas por que não vem? Não vem porque existe uma indisposição para o financiamento da ciência. Governo, sem disposição do governo brasileiro. Governo federal. Governo brasileiro. E no caso foi no governo Temer, que já havia um desfinanciamento muito forte da ciência. Com o governo do Bolsonaro, nós estamos vivendo perspectivas ainda piores, que além de não haver financiamento, a possibilidade de fusão da CAPES com o CNPq, que são dois órgãos de fomento, mas que atuam em áreas bem diferentes. E hoje eu li que o governo Bolsonaro está com a intenção de interferir na estrutura administrativa de gestão científica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é um dos mais avançados do planeta, para, por exemplo, não termos mais as más notícias, que o governo considera má notícia, mas isso é ciência, da quantidade de desmatamento que está acontecendo na Amazônia. Na verdade, às vezes eu penso, às vezes me dá a impressão de que o governo Bolsonaro ele tem a ciência como inimiga. Parece que cientista, que pesquisador no Brasil, ele integra uma nação inimiga. Porque o que se vê contra a ciência no Brasil é algo assim absurdo, é algo anormal. Mas eu acredito que isso se explica a partir da posição econômica que o Brasil ocupa no sistema mundial. Não é? O governo Bolsonaro é apenas mais escatológico. Mas, por exemplo, nós vivemos em Campos e uma das primeiras lembranças que eu tenho de morar em Campos foi graças ao então prefeito Antony Garotinho, foi criado aqui o Fundo Municipal de Ciência e Tecnologia, na transição dele para o prefeito Arnaldo Viana. E eu, lá em 1998, fui agraciado com um projeto de cerca de 10 mil reais. Isso era muito dinheiro na época.
Acontece o seguinte, isso nunca foi pago. O dinheiro nunca chegou. Nunca chegou. Nunca chegou. E aí foi extremamente curioso que em 1999 nós tínhamos a cerimônia de posse do primeiro reitor eleito da UENF, professor Salazar Bernardo, e nós fizeram lá uma espera de horas pelo prefeito Arnaldo Viana para que ele comparecesse e finalmente dissesse que ele honraria o compromisso deixado pelo seu antecessor, Garotinho. Aí ele, inclusive, não, vou honrar. Falei, opa, vai sair o dinheiro. Estamos aqui 20 anos depois. O dinheiro não veio. Esse dinheiro nunca veio. E passaram-se diversos governos aconteceram. E temos aí, inclusive, no governo Rafael Diniz, que havia uma expectativa em que ele entenderia que seria um governo jovem, composto de jovem, e inclusive atraíram um professor do IFE, professor Romeu. Nós teríamos a política de ciência e tecnologia para o município de Campos. Isso é muito interessante, porque sem ciência e tecnologia não inovação. E sem inovação, nessa atual fase da economia global, não há saída para os problemas sociais e econômicos, não há inserção possível sem inovação. E Campos, contraditoriamente ao que tudo que pode ser dito da nossa cidade, nós temos aqui um centro de excelência de produção científica e tecnológica, porque nós temos a UF, temos o IFE, temos a Cândido Mendes, temos a Estácio de Sá, temos a UENF, porque junto, apesar de todas as disparidades que possam existir, temos a Universo. A massa os essência, pesquisadores. A massa de conhecimento, de produção científica, ainda que seja diferenciada, isso habilitaria Campos, que já tem talvez o segundo maior polo universitário do estado, a ser um polo científico-tecnológico voltado para a inovação. Você sabe que Macaé está conseguindo. Macaé formou lá, montou agora lá, fiquei impressionado, comprou um hotel, que era um hotel, transformou na casa do estudante. O cara mora nessa casa do estudante em Macaé, estuda e tal. Montou uma cidade universitária e ampliou essa cidade universitária. Ela montou um projeto interessantíssimo de pesquisa na área de tecnologia, que são as startups de Macaé. Então, tem a inserção da robótica no ensino fundamental, tem campeonato, participa de Olimpíadas de robótica. A cidade ela conseguiu se inserir nesse universo. O que é interessante, que nos levanta a questão de por que Campos não conseguiu. Porque, mais uma vez, não há entendimento político. E aí, porque, mais uma vez, ciência, tecnologia e educação, a imensa maioria dos governantes, o prefeito de Macaé aparentemente pensam diferente, a maioria dos governantes tratam educação, ciência, tecnologia e inovação como gasto. Não, na verdade não é gasto, é investimento. É porque o dinheiro que é aplicado em ciência, tecnologia, inovação, educação, ele é gerador, ele é multiplicador de recurso financeiro para os municípios. E eu nunca vi, e aí são diferentes gestões, aqui no município de Campos, eu falo de Campos porque eu moro em Campos, sou cidadão honorário, diplomado, então essa é a cidade que eu escolhi para viver. É um nativo na cidade, quase tornou um nativo. Antes que ele chame de forasteiro. Antes que alguém me chame de forasteiro. É um nativo. Eu sou mais. Tem muito campista que chegou aqui depois de mim, porque nasceu depois de mim. Então, de eu estar aqui. Então, o que eu acredito é que é uma incompreensão, mas isso é uma incompreensão que traz uma série de problemas para as respostas que nós precisaremos para enfrentar os próximos 10, 20, 30, 40, 100 anos. Porque nós poderemos passar, mas a cidade de Campos permanecerá com todas as dificuldades que possam existir e que poderão ser minimizadas ou agudizadas em face das soluções que se encontram, por exemplo, vamos falar novamente das mudanças climáticas, porque um dos problemas, por exemplo, a gente fala assim, as mudanças climáticas terão um outro padrão muito interessante, Roberto. Você terá muita água e nenhuma água. E eu não vejo nenhuma resposta mais moderna para a gestão do Paraíba do Sul. Como seria muita água e ao mesmo tempo pouca água? Porque, por exemplo, tem um dia que pode chover
sei lá, 150 milímetros. E você poderá ter, inclusive por causa do clima regional, meses inteiros, mais do que agora, sem nenhuma gota de chuva. Como poderá ter exatamente, que são estiagem prolongada. Não, é mais do que uma estiagem, você poderá ter uma agudização da seca. Então, a estiagem é um processo que pode durar um período. Nós teremos a possibilidade de que, por exemplo, o Paraíba do Sul fique inviável para captação de água. Nós já tivemos aqui cidades no interior do estado do Rio decretando estado de emergência, estado de calamidade por conta da seca. Gado morrendo por falta de comida. Não, mas eu acho que é isso que precisa ser entendido. Não apenas pela população, pelo nosso sistema. Muitas vezes eu acho que vai vir muita água apenas, até a seca também. Não, é isso. Mas o padrão das mudanças climáticas deveria ser assim, existir em cada cidade um gabinete de crise para preparar para o futuro. Mais uma vez eu me reporto a Macaé. Ok. Tem um gabinete de crise. Sim, mas toda cidade deveria ter. E eu te digo, nesse momento eu oriento uma dissertação de mestrado que visa entender, por exemplo, como que essa cidade, esse município, está ou não preparado para atingir o objetivo 11 dos objetivos do desenvolvimento sustentável para as cidades, que é o objetivo 11. Nós vamos querer estudar como é que Campos está preparado ou não, inclusive no âmbito do plano diretor, que está sendo preparado. Porque a gente vai analisar como foi o plano de 2008, quais eram as áreas para a proteção ambiental, o que ocorreu com essas áreas e o que está sendo proposto. Em primeira mão, eu posso dizer que muitas áreas que foram selecionadas para a proteção ambiental não foram protegidas e muito provavelmente serão removidas da proteção ambiental no futuro plano diretor. Porque aqui se trabalha com o planejamento de fato, ou seja, se implementa na marra uma realidade e aí se ajusta os planos ao que a realidade foi amarrada na força. Então, isso é um remédio terrível. Na verdade, é um veneno para a vida sustentável em uma cidade tão complexa como Campos. Porque nós fomos... Hoje eu estava na cidade fazendo um trabalho de campo com os meus alunos de graduação. Essa cidade aqui é uma cidade que cresceu afogando lagoas. Então, quando deveria ter sido manejado corretamente, a política foi aterrar. Por isso que certos pontos da cidade sempre inundarão. Porque ali, nos pontos de grande alagamento, estarão lagoas aterradas. Só que a natureza procura o caminho natural. Quem não está no caminho certo é a cidade. Agora, pensa nisso. Se a gente vai ter um agudizamento de todos esses eventos, eu deveria estar pensando como os estadunidenses já estão fazendo, que é reconstruir espaços naturais que foram antropizados e agora, frente às mudanças climáticas, apesar do governo Trump, eles estão reconstituindo determinados espaços. Por quê? Porque eles sabem que sem essa configuração natural, sem essa adaptação ecológica das cidades ou de regiões inteiras à realidade ecológica pré-existente, não haverá como se ajustar às mudanças climáticas. Choque de realidade com a ciência. A ciência mostrou o seguinte: ou reconstrói, estamos perdidos. Né? Exatamente. E aí, voltando aqui, é por isso que por exemplo, a gente vive nesse momento um ataque em regra à ciência no Brasil. Um ataque, inclusive, ideológico. E vou te dar um exemplo. O derramamento de óleo que está ocorrendo no Nordeste do Brasil nesse momento. 2 meses depois, apenas agora, se está mobilizando as universidades e institutos de pesquisa para localizar o ponto de origem do derramamento. Se passou 40, 50 dias se negando o evento e procurando explicações miraculosas, como era uma sabotagem venezuelana. Antes de ontem, o ministro do Meio Ambiente falou que foi o Greenpeace que derramou. Precisa de um superpetroleiro para derramar toda essa quantidade de óleo. O Greenpeace tem barcos pequenos. Aí como é que o Greenpeace foi para alto mar derrubar essa quantidade de óleo? Impossível. Mas nós tivemos uma alta autoridade do governo Bolsonaro atribuindo esse desastre ambiental ao Greenpeace. Ou seja, é um ataque ao bom senso, inclusive, não é um ataque à ciência. Mas o que a gente precisa realmente é que, eu falo assim, principalmente a partir da escala do governo local, é que, inclusive em cidades
como o campus em Macaé, onde existe um parque universitário e um parque científico, é que se passe de um discurso vazio de apoio e se estabeleçam linhas de financiamento que tenham como consequência uma gestão não apenas mais ambientalmente sustentável, mas também mais democrática. É que diz, por exemplo, que a gente não vai conseguir enfrentar as mudanças climáticas sem envolvimento democrático da população, porque ela terá que participar dos ajustes que ocorrerão. Não vai ser de cima para baixo, muito pelo contrário, terá que ser um fenômeno de negociação, de governança democrática e, inclusive, aqui eu digo, não tem nenhuma dúvida, nossa cidade está completamente despreparada para... e aí não é este governo. São sucessivos governos e o ano que vem, por exemplo, na agenda eleitoral dos candidatos que queiram pensar a cidade de Campo mais seriamente, nós vamos ter que pensar como essa cidade vai se preparar, como os chineses estão se preparando para enfrentar as mudanças climáticas e tudo que vai acompanhar esse processo de mudança. Né? Vamos ficar de olho. Eu conversei aqui com o professor Marcos Pedrovskis, professor da Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UENF. Professor, muito obrigado por sua participação aqui para essa entrevista, por esses esclarecimentos aqui, porque a área ambiental é uma preocupação emergente. Eu gostaria que o senhor voltasse aqui outras vezes para a gente continuar esse bate-papo. Não, é que acabou passando muito rápido essa conversa, né? Quando a conversa é boa, o tempo passa rápido. Bom, quem tá numa e eu sala espero que agora falando para quem vai ver essa nossa conversa, é que efetivamente pode parecer que nós estamos aqui fazendo alarme, né? Alarmismo ou falando coisas que não são do cotidiano, da prática e das necessidades. Não, pelo contrário. A imensa maioria das coisas aqui que nós conversamos tem a ver mais, inclusive, com o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. Porque o que nós conversamos sobre mudança climática terá implicação direta muito mais sobre nós que já estamos aqui há algum tempo no planeta. É muito mais uma preocupação geracional para frente. Então, eu espero que o que a gente conversou e que eu apontei aqui tenha sido não apenas interessante, mas esclarecedor e motivador para que as pessoas parem de achar que a questão ambiental e a ciência são coisas externas ao seu cotidiano, às suas necessidades objetivas. Perfeito. Muito obrigado a você também. Eu vou, mas eu volto. Até lá, Anauê.